bom dia! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais a transmissão de hoje, quarta-feira. Eu estou de rosa ainda, né? Engajada na causa aí do Outubro Rosa, a gente está inspirado. Ontem estivemos na Assis de uma forma maravilhosa, fazendo uma palestra com a secretária da Saúde Municipal e com a sua principal coordenadora de projetos lá. Bom dia, bom dia! Né? Mas já vou falar sobre isso, tá? Já vou ir falar sobre o Outubro Rosa, só que antes eu vou fazer a chamada da nossa transmissão de hoje. Fui premiado por saber escutar. Você sabia que tem um professor de ensino de artes, né, chamado Jackson Matos. Ele foi premiado, ele é professor de ensino médio em São Paulo, ele foi premiado no 19º Prêmio de Artes da Escola Cidadã PAEC por saber escutar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente está falando sobre escutativa, sobre... Eu tô te provocando, né, a partir de uma reflexão, te questionando, você sabe ouvir? Você sabe ouvir? Ontem eu fiz 5 reflexões a partir do livro da Kátia Luisari, esse aqui, ó, que é a Comunicação Empresarial Eficaz, né? E ela faz um teste aqui sobre nos questionando, você sabe ouvir? E esse tema é tão importante, a gente já fez transmissões sobre rapport, sobre escutativa, né? Por que a gente faz essas questões? Porque isso vende, isso trata de liderança, isso trata de sabedoria, trata de inteligência emocional. E é com base nesse livro dela e com base nas perguntas que ela faz para realizar o teste, eu estou comentando algumas reflexões contigo sobre esse exercício da arte de ouvir. E parece óbvio, mas como eu digo, é óbvio que tem que ser dito. Parece óbvio que todos nós sabemos ouvir, mas o óbvio tem que ser dito e não é tão óbvio assim. Por quê? Porque trata de detalhes, riqueza em detalhes que faz a comunicação ficar de fato assertiva, tá? E ontem a gente refletiu sobre 5 pontos importantes que ela nos traz sobre essa reflexão. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, como é que estão os pontos da sua arte de ouvir? Eu vou colocar mais pontos aqui, mais 5 pontos aqui, pra gente trabalhar e se desenvolver nessa arte de ouvir, porque a arte de ouvir tem a ver com comunicação assertiva, tem a ver com relacionamento com a família, com relacionamento com o cliente, treinamento de time de vendas, tem a ver com a minha liderança, tem a ver com o meu branding, tem a ver com o meu posicionamento e, sobretudo, com o meu marketing pessoal. Então, eu estou pensando, inclusive, agora me ocorreu, de lançar uma metodologia para a gente se desenvolver nesses pontos. A arte de ouvir. Para quê? Para ganhar todas essas questões de rapport, conexão com o cliente, aumentar vendas, aumentar valuation e nos tornarmos aí influenciadores, de toda forma, influenciadores do nosso mercado. E aí, a Kátia, ela nos traz a seguinte reflexão, tá? Ela nos questiona se a gente procura, além dos pontos que eu falei ontem, ela segue nos questionando, perguntando se a gente procura detectar sinais emocionais na voz da pessoa que a gente está comunicando, né? Então, quem tem uma habilidade forte, empatia, consegue sentir no ar, assim, se o clima tá bom, se o clima tá ruim. Existem algumas tecnologias, inclusive quando você tá fazendo Meet, essa tecnologia consegue medir pela voz da pessoa, pelo gesto da pessoa, o grau de satisfação da conversa, o grau de interesse pela conversa. E isso, claro, a gente não precisa chegar nesse nível hard, tá, gente? Mas quando a gente vai desenvolvendo essa habilidade de entender como é que o outro está se sentindo diante da nossa comunicação, a gente pode fazer o ajuste de rotas rápido. Então, a pessoa está muito sonolenta, aumenta a voz, né? Modula a voz a teu favor. Então, aumenta, diminui o som. Se a pessoa não está entendendo, vai mais devagar, muda o formato de falar, às vezes um formato mais didático, né? Então, a gente vai adaptando de acordo com o nosso sentimento e estar antenado a esse sentimento é um pouco a preocupação e cuidado, o respeito para com a pessoa que está do outro lado e faz toda a diferença no engajamento dos nossos resultados. Vê se faz sentido para ti, tá? Antes de a gente continuar, gente, deixa eu só complementar, tá? Esse trabalho que a gente fez ontem na CIS em relação ao Outubro Rosa, tá? Não que agora a gente entra no Novembro Azul, né? Que trata sobre câncer de próstata, enfim. E um dado que me chamou muita atenção da Flávia Matos, a secretária de saúde do município de Sapucaia, que estava palestrando para nós, e eu intermediei, junto com a minha colega Fernanda, essa palestra ao público do núcleo. Ela disse que 97%, 95% de chances de cura, tá? Quando a gente detecta o câncer de forma precoce. O que significa isso? A necessidade de a gente estar, sim, anualmente fazendo nossos exames, né? Preventivos, né? Então, é muito importante isso.
Tivemos histórias de sucesso, inclusive a Mari, que estava lá conosco, né? Depois eu vou colocar ali nos meus stories, né? Ela faz uma vaquinha porque os tratamentos são muito caros e ela já tá na terceira onda, né? Do câncer de tratamento, enfim. Então a gente tem que estar nessa rede de solidariedade e sempre buscando incentivar as pessoas. Algumas mulheres têm medo, dói, né, fazer os exames de mamografia quando é necessário, mas a gente tem que fazer, tá, gente? Então, o autoconhecimento, e uma coisa importante antes de a gente continuar aqui, porque a gente tem que deixar essas reflexões, é que o autoconhecimento, o exame, o toque, ele é feito não só para te identificar se tem algum caroço ali, alguma coisa diferente, tá? Mas sobretudo para ti todo mês ir se conhecendo cada vez mais e notar quando tem uma diferença no teu corpo. Essa é a grande sacada, tá? Desses toques que a gente tem que fazer no banho, enfim. Mas, dito tudo isso, né, peço que você passe adiante essa conscientização. A gente tem que fazer o ano inteiro, mas outubro é dedicado para isso, né, para não deixar passar. Faça essa parte, né, e vamos lá na luta contra tudo isso. Seguindo na arte de ouvir, tá? Então, uma janela fechada. Seguindo na arte de ouvir, você faz perguntas para esclarecer os fatos e entender os sentimentos do outro, evitando demonstrar impaciência diante das possíveis hesitações da pessoa. Então é normal, né? A gente tá ali conversando, daqui a pouco a gente vê que o argumento não fecha conosco, a gente fica nervoso, ansioso, né? Agora, qual é a análise que eu tenho que fazer nessas questões, nessas reflexões que a Kátia nos traz? Se frequentemente, às vezes ou raramente eu tenho essas posturas, más posturas ou boas posturas em relação à arte de ouvir, né? E aqui é botar a mão na consciência mesmo, isso aqui é autoconhecimento, gente. Ontem quando eu estava lá no programa, ontem eu fiz 3 apresentações, 4, ontem foi corrido. A gente lançou ontem de manhã, só para você saber, o Pode Ajudar, um podcast solidário, né? Que a gente vai entrevistar a partir do dia 29 de outubro 10 entidades de assistência social que vão falar dos seus projetos, enfim, isso lá na CMK. Então a gente fez esse lançamento com o apoio do Sicredi, da Sicredi Pioneira, vai ser fantástico o projeto. Depois a gente fez a apresentação no Essência e Prosperidade, depois no Levanta RS. No Essência e Prosperidade eu entrevistei a Sheila. A Sheila, ela tem a Me Decor, que é uma empresa, então ela conta a história, tudo que eu trago aqui, gente, no 737, nos programas que eu gravo, a gente leva os cases, né, para ilustrar o que a gente fala. Então eu tava falando ali sobre resiliência, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre processos, sobre marketing, uma série de coisas, tá? O que acontece, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Essa resiliência que a gente tem que ter, né, foi muito dito no programa da Essência e Prosperidade pela Sheila. Então, ela mostra ali o momento que ela faliu, o momento que ela voltou, né, e você vai perceber que a linha mestre, o centro que faz as lideranças retornarem, venderem, terem sucesso, é o autoconhecimento, parte do autoconhecimento da inteligência emocional. Então, percebe que a gente fala de marketing, fala de negócio, mas não tem como prosperar sem falar de liderança, sem falar de autocontrole, sem falar de autoconhecimento. Então aqui também, na questão da habilidade de escutar, de desenvolver a escutativa, de fazer rapport com o cliente, de ouvir o cliente, também a gente tem que considerar esse lugar de autocontrole e de autoconhecimento. Eu tenho que me autoconhecer. Por isso que o óbvio tem que ser dito, por isso que não é tão óbvio assim. Quando eu te pergunto, você sabe ouvir? Não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim porque a gente tem que exercitar um músculo todos os dias da resiliência, né? E a sociedade, ela não é resiliente, ela não é pacífica. Se fosse, nós não teríamos as catástrofes que temos, nós não teríamos, né, a sociedade que temos. Então, o poder da nossa língua, o poder dos nossos ouvidos, eles são gigantes em todos os sentidos, tá? E aí a gente tem que refletir também sobre a arte de ouvir no sentido de personalizar a comunicação. Quando eu estou aberto para a escuta ativa, eu personalizo a minha comunicação de acordo com as necessidades do meu cliente, tá? E aí, uma reflexão que eu tenho que fazer é o quanto que eu consigo personalizar essa comunicação, por exemplo, chamando a pessoa pelo nome. Você chama a pessoa pelo nome quando você conversa com ela, né? Com que frequência? Você se importa com isso ou não, né? Então a gente está sempre no turbilhão do dia a dia e a gente não chama as pessoas pelo nome. O nome das pessoas
pessoas, tá? Já é um gatilho de intimidade ativado ali, de empatia, de cuidado ativado. E queira você ou não, isso vai aproximar você do seu cliente de uma forma instintiva ou não. Por quê? Porque o nome da gente é o som que nós mais gostamos de ouvir, de escutar. Ainda que você esteja num evento em massa e que teu nome esteja escrito no crachá e a pessoa fala teu nome e você sabe que ele está só lendo, tá? Que não te conhece. Ainda assim, você se sente acolhido quando alguém fala teu nome. Ainda assim, mesmo nesses cenários em que você não tem essa intimidade com a pessoa, chama pelo nome. Porque no momento que você chama a pessoa pelo nome, você escuta o seu nome, hey, ela olhou para mim. Em alguns segundos, eu estou na importância naquele momento dentro da concepção daquele cliente, daquela pessoa ali, daquele vendedor, enfim. Então, faça essa avaliação. Você chama a pessoa pelo nome, né? Com que frequência você faz isso? Depois, outra reflexão que a gente tem que fazer, que a gente tem que se desenvolver, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, Vini Neves, maravilhoso. Bom, outra reflexão que a gente tem que fazer é se a gente consegue olhar diretamente durante a conversa para a pessoa, né? Eu comentei isso ontem, né? A gente tem que olhar no olho das pessoas quando a gente conversa com as pessoas, tá? Agora, exposições frias e impessoais, né? Então a pessoa tá falando, eu tô olhando o celular, a gente comentou um pouquinho sobre isso ontem também. A pessoa tá falando, eu tô organizando outras coisas, né? E a vida é tão dinâmica, e nós mulheres, especialmente, a gente gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes acontece, eu tô em aula, por exemplo, a gente tá em aula no Meet, né, assistindo, no caso, uma aula, e aí já começa, tu até tem uma ideia de que a outra pessoa tá falando, e aí tu já começa a dar aquele bicho tremedeiro, né, quer já fazer outras coisas, adiantar algumas coisas, e é muito natural eu pegar, abrir um trabalho paralelo, enfim, bom dia, e aí o que acontece? Aí você não consegue fazer essa conexão com o momento. Fazer a conexão com o momento, estar em estado presente, faz a diferença no seu game, na sua liderança, na sua sabedoria, na sua arte de ouvir também, né? E isso faz a diferença no jogo, porque onde você escuta o outro de novo, você tem depois uma possível venda ali. Você tem que entender como é que o outro se comunica, como é que o outro pensa, você tem que entender as dores do mercado. Isso a gente fala de estudo de persona no marketing. A gente tem que entender profundamente as necessidades do outro, tá? E como é que eu faço isso? Escuta ativa. Então eu te pergunto, você sabe ouvir? Bom dia, Cleo, saudades tuas. Você sabe ouvir, né? Você sabe ouvir. Então, percebe, se um professor, né, ganhou um prêmio por saber escutar, o que a gente não pode fazer no nosso dia a dia, na nossa família, né, e com nossos clientes, com o nosso time de vendas, se a gente treina essa habilidade da escuta. Então, isso aqui é comunicação eficaz, é comunicação assertiva, tanto que está aqui nesse livro que eu estou comentando, né, Comunicação Empresarial Eficaz, trata da escuta ativa, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Agora, outra questão, outra reflexão que a Kátia nos traz é sobre se a gente não se distrai, né, com conversas paralelas, o desvio de foco numa empresa, numa negociação, né, num projeto que a gente está defendendo, uma palestra que a gente está fazendo, a gente tem que ter consenso de que existe um início, um meio e um fim na comunicação. Então, eu tenho que muito cuidar para não desviar o assunto. Bom dia, bom dia! Eu tenho que muito cuidar para não desviar o assunto, tá? É muito comum eu estar falando sobre algo numa reunião, tá? A reunião podia durar 15 minutos e acaba durando 1 hora, 2 horas, porque muitos assuntos paralelos intervêm no objetivo central da minha comunicação que eu quero desenvolver. E aí já não é mais comunicação assertiva, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Quando a gente está conversando com o cliente, às vezes a gente desenvolve muitas linhas paralelas e perde o foco. Então você está vendendo, tá? O cliente entra na tua loja. Vamos lá. O cliente entra na tua loja, ele quer olhar uma saia, tá? Para comprar. Aí você começa a falar sobre o vento, sobre isso, sobre aquilo, e daqui a pouco virou uma conversa de amigos, daqui a pouco o cliente foi embora e não comprou. Isso acontece, tá, gente? Então a gente tem que ter foco ali na necessidade do cliente, a gente tem que ter foco no objetivo, tá? Não se distrai, então, tá? Agora, isso também tem a ver com a habilidade de eu conseguir dizer eu não sei também, tá? Você tem essa habilidade, você consegue dizer não sei nas suas conversas. A comunicação assertiva dentro das empresas, dentro dos negócios, dentro do jogo do business, dentro da liderança, ela tem como premissa eu ser autêntico e verdadeiro. Se você pegar todos os estudos de comunicação assertiva e de marketing, a gente sempre fala em verdade e autenticidade.
Então, quando eu não sei, e tá tudo bem, tá? Então, você consegue dizer eu não sei, caso você não tenha a resposta para uma questão. Vamos desenvolver isso aí, tá? Vamos desenvolver essa habilidade e dizer não sei. Não sei, mas vou pesquisar. Olha só, a proatividade também é importante na liderança. Não sei, mas vou investigar. Não sei e sei quem sabe. Não sei e já te trago a resposta, né? Tenta não usar o mas, eu não gosto do mas, né? O mas, o só que, isso aí parece que invalida tudo, parece não, invalida tudo que a gente falou antes, né? Outra dica bárbara, tá, gente? Outra dica bárbara, deixa eu controlar o horário aqui pra gente ir mais um minutinho. Outra dica bárbara de a gente desenvolver a nossa escuta e nos tornarmos bons ouvintes, porque não é óbvio, se fosse óbvio a gente teria paz, é a gente procurar, aliás, deixa eu te dizer, tá? Ontem no Levanta RS, Novas Oportunidades, que é o programa que a gente faz pra RBT TV, Sul TV, para mais 194 países, transmitido pela NET, eu entrevistei ontem, tá? Uma profissional especializada chamada Alessandra Brito em construções sustentáveis. E o que ela nos falou, tá? Que toda a catástrofe que a gente vive hoje no mundo, na Terra, no Brasil, enfim, vem das questões de a gente não lidar bem com o meio ambiente. Óbvio, todo mundo sabe disso, né? Só que ela nos deu dicas práticas de sustentabilidade que você, as empresas, nós, no nosso dia a dia, fazemos. E que nós deixamos de contribuir e logo ajudamos a destruir o mundo. Agora eu te pergunto, por que eu tô falando isso? Aline, por que tu tá falando isso? Porque isso é dito em todo lugar. Recicle o lixo, separe, descarte os lixos, né? E ela tava explicando o porquê disso. Porque, mas eu não vou descartar porque depois eu misturar ali na frente. Não, pessoal, procura no meio da mistura mesmo, um caos. Né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente já cansou de ver campanhas, olha, eu tô de rosa, outubro rosa, a gente cansa de ouvir as campanhas, né, sobre conscientização e nós não sabemos, a comunidade, a sociedade não sabe ouvir. Então, se a gente soubesse ouvir de fato, nós teríamos um mundo muito melhor. Então, é óbvio que a gente não sabe ouvir. A gente acha que sabe, mas não sabe, tá? Então, voltando para o nosso dia a dia aqui, para a arte da comunicação assertiva na liderança, nas vendas, nas empresas, eu quero saber se você procura manter esses gestos de postura solidários com as pessoas, percebendo se o outro lado tá bem, se ele não tá passando frio, se ele não tá passando calor, se ele não tá nervoso, né? Se ele tá nervoso, você vai deixar ele mais de uma forma acolhida, você vai acolher ele melhor, né? Mais seguro ou não, né? Então, quando a gente faz aí 20 anos de jornalismo, a gente já constrói essa habilidade de ver como a pessoa tá nervosa, fica tranquilo, isso é uma conversa, a pessoa não soube responder uma pergunta, logo você já troca a pergunta. Então, a escuta ativa dos jornalistas é muito afinada, né? Não que a minha seja, mas a gente desenvolve todo dia para isso, então a gente tem certa experiência aqui. E isso faz a diferença no jogo, porque isso faz você ficar mestre em poder estar em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer lugar. Presta atenção nisso, tá? Pra gente encerrar. Se você desenvolve a habilidade de escuta, você tem carta branca, você tem um crachá para entrar em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. A gente sabe que tudo são ambientes, né, gente? Tudo são ambientes. Aí que a gente já entra um pouco na temática do networking. Tudo são ambientes. Eu quero trocar cliente, troca de ambiente. Tudo são ambientes, né? Eu quero me desenvolver mais, entra num outro ambiente de estudo. Enfim, tudo é ambiente, tá? Com ambiente, a gente tem as conexões. Então, meus clientes são tão bons, meu sucesso não tá vindo troca de ambiente, tá? Seja para aprender, ou seja para prospectar negócio em nível de network, aqui que a gente tá falando na estratégia de liderança, né? E vendas. Agora, quando você tem habilidade da escuta, você entra em qualquer ambiente. Lembra, eu falei ontem, eu vou repetir, o sábio é aquele que fala só o que precisa e escuta mais do que fala, tá? No sábio, a fofoca acaba. Ela acaba ali, ela morre ali, tá? Comentei isso ontem, né? Eu escutei do Thiago Brunet, eu achei fantástico e repito aqui, tá? A importância disso. Então, quando você está num ambiente que você não conhece ninguém, que pra você é novo, você não quer pagar mico, não quer pagar vale, fica escutando. Fica num canto escutando, observando. Isso eu faço muito. Observa como as pessoas falam, observa as necessidades das pessoas, o que as pessoas se queixam, o que elas reclamam, as dores que elas têm. E quando você observa, depois de você passa alguns minutos observando, você entende exatamente o que oferecer para aquelas pessoas para sanar aquelas dores que ela tem, que elas nem lembram que elas falaram que ela tem. Entendeu? Então, é sobre isso, tá? Quando você desenvolve a escutativa, você tem habilidade de carta branca para entrar em qualquer ambiente, tá? Então, durante a conversa, se você concorda, né, com o pensamento do outro, reafirme com suas próprias palavras, tá? Se você não concorda, só diz, entendo.
entendo, compreendo, tenho uma visão diferente, deixa eu agregar com tal situação, né? Então lembra, pra gente, aqui eu vou encerrar, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui, ó. Lembra, tá? Que quando você tá numa comunicação, né, assertiva com o cliente, com o seu chefe, com um amigo, tá? Tô falando de política, tô falando de futebol, coisas que a gente tem que evitar de falar, mas ok. Qualquer situação, tá? Que gere polêmica. O que vai acontecer? Você tem que lembrar que a arte da comunicação, ela requer o quê? Eu emito mensagem, eu tenho uma mensagem, tá? Eu emito a mensagem para um receptor. Esse receptor, ele tem que me dar um feedback. Quando ele me dá o feedback, a minha ideia não é atropelar ele. A minha ideia é escutar, ouvir o que ele está falando, né? Para depois contribuir com algo. E aí você repete o ciclo. E você reflete. Isso é uma conversa de crescimento, de desenvolvimento contínuo, tá? Agora, quando você quer atropelar outra pessoa, não, eu concordo contigo, está tudo errado, quer matar a pessoa, você não tem esse crescimento, você não tem essa expansão de consciência, você não tem esse aprendizado, você não tem esse desenvolvimento humano, esse autoconhecimento sobre, às vezes a pessoa fala um negócio, você não concordou, ok, eu não estou concordando, isso aqui realmente não serve para mim. Mas você respeita e diz, eu entendo, a minha visão é essa. A pessoa tentou te atacar, eu entendo, tá tudo bem. Então, assim, e tudo que a pessoa fala pra você, você filtra. Você filtra se faz sentido ou não, pra quê? Pra você crescer, pra você adquirir novas culturas, novas visões de mundos, né? Então, quando a gente entende isso, simplesmente resolve essas questões de traumas, de crenças, de julgamentos. Isso é uma libertação. Isso está relacionado diretamente com a arte da comunicação assertiva. Está relacionado diretamente ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, às experiências novas que eu vou adquirindo do mundo, da vida, das coisas, e tem a ver diretamente com a sabedoria da liderança. Quem lidera, influencia. Quem influencia, vende. Quem influencia, faz marketing pessoal. Diz pra mim se você consegue conectar as coisas. Diz pra mim se faz sentido pra você essas conexões. E a gente vai numa palestra e as pessoas falam assim, você tem que desenvolver seu marketing pessoal. Você tem que desenvolver seu marketing pessoal. Como é que a gente desenvolve o marketing pessoal? Cuidando da nossa língua, cuidando dos nossos ouvidos, né? Sabendo filtrar as coisas. Não atropelando, mas contribuindo, inspirando, influenciando. Isso é marketing pessoal. Isso traz autoridade, isso traz credibilidade, isso traz vendas, isso traz o jogo que a gente está falando aqui, de comunicação empresarial e escutativa. Amanhã a gente segue mais um pouquinho nesse tema, tá? Te desejo uma excelente quarta-feira, né? Quartou, né? Uma excelente quarta-feira de excelentes negócios. Estamos aqui prosperando junto com você nesse 737 todos os dias para você refletir e crescer cada vez mais, tá? E tudo que estou te falando que sirva para você se desenvolver e sirva também para você treinar suas equipes, tá? De vendas e de marketing, certo? Até amanhã. Faça um excepcional dia.